Olá, alunos! Na aula de hoje vamos abordar o tema herança quantitativa. Nessa aula vamos abordar alguns conceitos prévios, para a gente se situar, a gente lembrar mais ou menos o que a gente viu, pouca coisa, e a gente vai ver que a herança quantitativa ela é um tipo de interação gênica, onde ocorre a interação de dois ou mais alelos, só que eles vão ter um efeito acumulativo para poder manifestar os seus efeitos, correto? Então, só para a gente relembrar, lá nas leis de Mendel, ele disse o quê? Cada par de alelo é responsável por uma característica, Essa é exatamente a primeira lei de Mendel. Então, a gente sabia que eu tenho aqui um par de alelo, eles são alelos porque estão em cromossomos homólogos, situados no mesmo locus gênicos. Então, eu teria um par de alelo e este par é responsável por uma característica. Por exemplo, no nosso exemplo, cor de ervilha. E aí eu teria um outro cromossomo, que não é par deste, eles não são homólogos, com outro alelo, que seria responsável por outra característica. A textura de ervilha, da ervilha seria outra característica. Então, isso era o que se sabia. Mas a gente viu que depois dessa definição clássica de Mendel, começou a ser descoberto variações no padrão. A gente viu que tem alelos múltiplos, polialelia, alelos letais, interação gênica, epistasia. Então, são coisas que fogem a esse padrão da primeira lei de Mendel, tá? A gente já viu um exemplo dessa genética pós-mendeliana, que seria um caso de interação gênica, O que acontece nesse caso? Eu tenho dois cromossomos, dois pares cromossômicos diferentes, Este não é homólogo deste, posição do centrômero diferente, são cromossomos diferentes. E este é par deste, então eles têm os alelos, correspondente. Aqui, por exemplo, eu teria o Rzão, e aqui eu poderia ter o Rzinho, ou até mesmo o Rzão, E aqui eu tenho o alelo E. O E não é alelo do Rzinho, o E é alelo do Ezinho, São versões diferentes desse gene. Teoricamente, isto deveria ser responsável por uma característica, e isto deveria ser responsável por outra característica, como a gente aprendeu na primeira lei de Mendel. Mas aqui não. Alelos, com segregação independente, quer dizer que estão em cromossomos independentes, eles se juntam, por isso que a gente disse que é uma interação, eles interagem entre si, e juntos, os dois, que não teriam nada a ver um com o outro, eles se unem para formar uma característica só. Então, para eu ter um exemplo aqui, que a gente viu, é o formato da crista de galo, galinha, sei lá. Você tem 4 tipos, ervilha tipo ervilha, simples, noz e rosa, e isso se dá pela interação desses alelos que não são homólogos, tá? Então, eu tenho mais de um par de alelo para formar uma única característica, tá? Então, é um caso de interação gênica. O que a gente vai ver agora é a herança quantitativa. Também vai ter mais de um par de genes, com segregação independente, significa que eles estão em cromossomos diferentes. Só que eles geram uma série de fenótipos gradativos. Eu tenho formas intermediárias, tenho os extremos, Aqui eu tenho o exemplo da cor da pele, eu teria o branco, o negro, e aqui eu teria uma série de intermediários, Então eu tenho fenótipos gradativos. E a gente vai ver que a gente tem um efeito acumulativo, tem a ver com a quantidade de gene, tá? A quantidade de genes ele vai indicar a característica. Aqui eu botei alguns exemplos, a cor da semente do trigo, eu botei esse exemplo porque ele foi o primeiro a ser descrito, foi assim que se descobriu esse tipo de herança. Mas várias características, não é preto, branco, amarelo, verde, isso, aquilo, A gente tem todo um intermediário, A cor da pele, como eu falei, um exemplo, a altura. Você só existe alto e baixo? Não, Você tem alto, muito alto, médio, baixo, muito baixo. Então, não é desse jeito, Só um tipo de você tem uma variação, um efeito gradativo, tá?
E geralmente isso tem a ver com mais de um par de genes, né? Mais de um par de alelos. Eu vou botar então aqui o exemplo, né? Que foi o primeiro exemplo, que é a cor da semente do trigo, que foi estudado em 1910 por esse geneticista. Ele pegou, para a geração parental dele fazer o cruzamento, ele pegou ervilhas puras, ele pegou um tipo que era vermelha escura e cruzou com um tipo que era branca, né? Então essa era a minha geração parental. Quando ele teve o F1, ele obteve um tipo de vermelha que era mais clara do que essa vermelha aqui escura, tá? Toda 100% foi desse tipo aqui. E aí, ele foi, qual é o próximo passo sempre, né, nesse tipo de experimento? É cruzar F1 com F1, correto? Então, ele cruzou F1 com F1, né, que é esse vermelho aqui intermediário entre os dois, e ele obteve, para surpresa dele, né, não é igual aquele exemplo lá da dominância incompleta. Ele obteve, em F2, vários fenótipos, né? Ele teve o vermelho escuro, né? Vermelho médio, o vermelho, que era essa aqui que ele cruzou, o vermelho claro e o branco. Então, você tá vendo que é tipo um degradê, tá? Escuro, depois um pouco mais claro, né? Menos escuro, médio, depois o vermelho, depois mais claro, até chegar ao branco. E a proporção foi essa aqui, 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Geralmente, quando a gente cruza dois híbridos, né? Isso aqui seria o híbrido entre os dois, na segunda lei de Mendel, a gente aprendeu que a proporção era o quê? 9 para 3 para 3 para 1, né? A proporção fenotípica. Aqui ele encontrou essa proporção. E aí agora a gente vai tentar entender o porquê isso acontece. Vamos ver o que estava acontecendo. Na verdade, a característica, né, cor da semente do trigo, ela é determinada por dois pares de alelos. Eu tenho o par azão no cromossomo, né? Pode ser azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho, não interessa, é o alelo do tipo A. E eu tenho o alelo B, que também tem a forma Bzão-Bzinho, né? Aqui eu botei heterozigoto, duplo heterozigoto. Mas, quando ele fez o cruzamento dele inicial, na verdade, ele pegou a vermelha escura. Lembra que eu falei que ele pegou uma geração pura, né? É assim que você começa o cruzamento. Então, ela era totalmente homozigota, tá? Ela era azão, Bzão. Quando ele cruzou com a branca também era totalmente pura. Ela era azinho, Bzinho. Quando ele cruzou e teve aquela vermelha intermediária, ele teve era heterozigoto, certo? Um híbrido. Era azão daqui com azinho daqui. Bzão daqui com Bzinho daqui, tá bom? Então, essa vermelha, ela é de híbrido, ó. Azão, azinho, Bzinho, tá bom? Foi 100%, né, do F1 que ele obteve. Agora, o que a gente faz? Vamos cruzar F1 com F1. Vamos ver, né, como foi que ele chegou naquele resultado que eu tinha mostrado no slide anterior, né? Então, o que ele tinha era um organismo, né? Azão, azinho, Bzinho, né? Era um indivíduo de híbrido. Ele fez autofecundação, cruzou esses indivíduos com eles mesmos, né? Ou variedades iguais, né? Cruzou F1 com F1. E aí ele obteve os gametas. A gente já sabe tirar os gametas, correto? Pega o azão daqui com o Bzão daqui, o azão daqui com o Bzinho daqui, correto? Azão, Bzinho. Certo? Outro gameta. E agora eu vou aqui por baixo. Azinho, Bzinho e azinho, Bzão e azinho, Bzinho. Tá bom? Aqui. Então, esses são os 4 tipos de gametas que este indivíduo vai cruzar. Então, eu vou cruzar 2 de híbridos, tá bom? Então, o meu cruzamento vai ser desses 2 indivíduos que são totalmente híbridos, que foi o que ele fez, F1 com F1, para a gente ver como ele chegou àquele resultado de F2. Aí a gente tem que fazer o quê? Né? A gente tem que fazer aquela tabelona, correto? Vamos construir o nosso quadradão e a gente vai pegar agora os gametas deste indivíduo e vamos colocar aqui e deste indivíduo aqui, tá bom? Então, ó, vamos botar os gametas, né? Pra gente fazer cruzamentos. Vamos botar os gametas no lugar correto. Agora, deste indivíduo aqui, certo? Só para a gente relembrar como faz o cruzamento, isso é crucial, porque depois que você faz isso, aí é fácil, né? Se você
sabe o que você tem que cruzar e consegue pegar os gametos corretamente, dificilmente você vai errar aqui. Aqui a gente faz o quê? Pega o azão, azão e junta bezão, bezão, não é isso? Azão, azão, bezão, bezão. E aqui? Azão, azão, bezão, bezinho, correto? Ó, azão, azinho, bezão, bezão. E aí a gente vai azão daqui, quazinho daqui, bezão, bezinho. E desse jeito a gente vai, né? Isso aí já falei, é terapia. É só você ir continuando que você vai chegar ao resultado. É só ir olhando e ir montando. Não preciso explicar todos. E aí? O que significa isso aqui? Isso são os meus genótipos que eu consegui. Quais são os fenótipos, né? Lembra o que ele falou? Que ele conseguiu essa classe, né? Vermelho escuro, vermelho médio, vermelho, vermelho claro e branco. E aí a gente vai ver que esse fenótipo se manifesta de acordo com o número de alelos dominantes, tá? Então, para eu ser vermelho escuro, né? Para a planta ser vermelho escuro, ela tem que ter 4 alelos dominantes. Como vai ser isso? Só tem uma forma de ter 4 alelos dominantes. Azão, azão, bezão, bezão. Toda vez, então, que tiver esse genótipo, o fenótipo vai ser o quê? Vermelho escuro. Para ser vermelho médio, eu tenho que ter 3 alelos dominantes. Em qualquer combinação possível, eu tenho várias combinações para isso. Como é que eu posso ter 3 alelos dominantes? Eu posso ter azão, azão, bezão, e o último é o bezinho. Ó, 3 alelos dominantes e um recessivo, certo? Então, esse também vai ser vermelho médio. Posso ter uma outra forma? Eu posso ter os 2 bezão grande e um azinho pequeno, correto? Ó, azão, azinho, bezão, bezão. O que importa aqui é a quantidade de alelos dominantes, tá bom? Então, eu tenho 3 alelos. Toda vez que eu tiver 3 alelos dominantes, eu vou ter o fenótipo vermelho médio. Aqui agora, para ser vermelho, eu tenho que ter 2 alelos dominantes. E eu tenho várias combinações para isso, tá? Eu posso ser azão, azão, bezinho, bezinho. Eu tenho 2 alelos dominantes? Tenho. Pode ser o contrário, né? Eu posso ser azinho, azinho, bezão, bezão. Também tenho 2 alelos dominantes. Ou aquela forma dupla heterozigota, né? Azão, azinho, bezão, bezinho. Você tá vendo que não importa a posição, o que importa é a quantidade? Se eu tenho 2 alelos dominantes, o meu fenótipo vai ser vermelho. Para ser vermelho claro, eu tenho que ter um alelo dominante. Então, eu tenho que ser azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho, tá vendo? Só tem um alelo dominante, ou A ou B, não importa, tá? O que importa é que eu tenho que ter só um alelo dominante. E para ser branco, eu não posso ter nenhum alelo dominante, ele tem que ser totalmente recessivo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. E esse cruzamento que eu já tinha feito, então, agora a gente tem que ir olhando, caçando aqui para ver quem é quem, para a gente saber qual é a nossa proporção. Este indivíduo aqui tem quantos alelos dominantes? 1, 2, 3, 4. Qual é o fenótipo dele? Vermelho escuro. Esse indivíduo aqui tem 3. Então, ele vai ser o quê? Vermelho médio. Esse indivíduo aqui tem o quê? 3. Vermelho médio. Esse aqui, 2. Vai ser o quê? Vermelho. E esse aqui? 1, 2, 3. Vermelho médio. 2. Vermelho. 2. Vermelho. 1. Vermelho claro. 3. Vermelho médio. 1, 2. Vermelho. 1, 2. Vermelho. 1. Vermelho claro. 1, 2. Vermelho. 1. Vermelho claro. 1. Vermelho claro. Nenhum. Branco. E aí, assim, eu consigo contar e ver quantos eu tenho de cada um. Quantos vermelhos escuros eu tenho, então? 1, correto? 1 vermelho escuro. Quantos vermelhos médios eu tenho? 1, 2, 3, 4, correto? Quantos vermelhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vermelhos. Vermelho claro. 1, 2, 3, 4. 4 vermelho claro. E branco? Só um. Tá bom? É esse aqui. Então, foi assim que ele conseguiu essa proporção. E a gente tem, então, um degradê baseado no número de alelos dominantes. Ele que vai influenciar, então, o fenótipo. Tá entendido? Um outro exemplo, né, que é muito
debatido é a cor da pele, né? Assim, a princípio, se acreditava que a gente tinha 2 pares de alelos também com efeitos acumulativos, né? Os alelos maiúsculos, eles condicionariam a maior produção de melanina, ou seja, quanto mais alelos dominantes você tiver, mais escura seria a sua pele, tá? E aí eles chamavam isso de alelos aditivos. Então, eu teria a mesma situação do slide anterior. Se eu tenho todo mundo dominante, quanto mais alelo dominante, mais escuro eu tenho, mais produção de melanina. Então, eu teria negro. Se eu tivesse 3 alelos dominantes, né, independente da posição, né, seria mulato escuro. Se eu tivesse 2, né, mulato médio, 1 alelo só dominante, seria um mulato claro. E para ser branco, teria que ter todos os alelos recessivos, tá? Então, essa é a ideia que se trabalhava. E, na verdade, a gente trabalha com isso também nos exercícios, em Enem, em qualquer coisa você ainda vai ver isso. Só que a gente sabe que não é bem assim, tá? Essa é a ideia inicial. Às vezes a gente trabalha isso como uma forma didática para ensinar, mas é um pouquinho mais complexo do que isso. Na verdade, né, a gente tem mais variação do que isso. Não é só isso, não é só negro escuro, negro claro, né, mulato escuro, mulato médio. Não são só esse tipo, essas 5 tonalidades de pele. A gente tem muito mais variações. Você tem variações também que pode acontecer pela quantidade, né, de sol que a pessoa se expõe. Então, isso aí vai variar muito, né, a tonalidade. E você tem muitos outros genes que entram também na etapa da produção de melanina que interferem nisso. Então, não é bem assim, não. Não é tão simples assim. Mas por efeito didático é o que a gente utiliza, tá bom? É o que a gente usa, tá? Só a gente ter na mente que tem outros fatores que podem influenciar e que na prática existem mais tons de pele do que esses 5 que a gente define assim, que é padrão em qualquer questão que a gente vai fazer por aí de Enem ou de concurso. A gente vai ver esse padrão aqui, mas a gente sabe que no fundo é um pouco mais complexo, tá? Aqui eu botei um exemplo, né? Vocês vão ter que treinar, existem várias formas de se perguntar. Que tem um exercício. Supondo que a cor da pele humana, supondo, né, seja condicionada por apenas 2 pares de genes autossômicos, A e B, detalhe, essa letra você pode variar, tá? Tem lugar que você vai ver S, T, não importa qual é a letra, o que importa é a quantidade, vamos lembrar sempre disso, né? Qual a probabilidade de um casal de mulato médio, ambos com genótipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, ter um filho branco, né? O mulato médio ele tem 2 alelos dominantes. Então, qual seria a probabilidade dele ter um filho branco e qual seria a probabilidade dele ter um filho mulato claro? Aí a gente faria igual eu fiz no outro, que por acaso aqui usaram as mesmas letras, né? Às vezes você vai ver exercício que eles propõem outras letras, mas não faz diferença. E aí você faz a mesma coisa que eu fiz naquele cruzamento passado e a gente tem que procurar. E você tem que ter na cabeça o que significa cada coisa. Por exemplo, isso aqui a gente sabe que é o negro, tá bom? Quando tem 3, a gente sabe que é o mulato escuro, né? Ele não perguntou. Mas a gente tem que saber, né, o que é cada coisa dessa. Nesse caso, ele só perguntou 2 coisas. Quem é branco aqui? O branco é esse aqui. Então, eu tenho 1 em 16, né? Essa é a probabilidade de ter um filho nessas circunstâncias. E a outra é de mulato claro. Mulato claro é aquele antes do branco. Ele tem um alelo só dominante. Vamos ver quem é que tem um alelo só dominante aqui? Ó, este só tem um alelo dominante. O resto tudo é recessivo. Então, esse é mulato claro. Este é mulato claro. Ó, este é mulato claro. E este é mulato claro. Então, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4 e 16. Então, esse é o tipo de exercício que você vai fazer, né? Com variações aí. Vai ter inúmeros, a gente vai treinar na lista de exercício. Correto? Só para finalizar, cor de olhos também é outra coisa que se pergunta muito, né? No começo a gente aprende lá azão, azão, azinho, azinho, azul é o recessivo e aí você tem o castanho.
Mas outra coisa que não é bem assim, né? Você sabe que você tem uma tonalidade, uma variação enorme, até mesmo de azul, né? Você tem verde, você tem mel, você tem castanho escuro, e isso é uma coisa poligênica, tem vários fatores que vão influenciar aqui, né? Até a vascularização da retina, ela muda a cor, né? Isso tem a ver com, não existe nada azul, isso tem a ver com a quantidade de depósito, não tem pigmento azul no olho, é a quantidade de melanina que é depositada aqui, tá? Às vezes o bebezinho nasce até com olho azul, o pessoal fala, né? E depois vai mudando. Na verdade, não é isso, é porque o bebezinho, quando ele nasce, a retina não está totalmente vascularizada. E quando fica com a interação por debaixo com a cor dos vasos sanguíneos, com sangue, isso muda a cor do olho, né? Na verdade, não era azul. É só porque o olho não estava maduro ainda, não estava vascularizado. Então, você tem a quantidade de melanina que você coloca, você tem outros genes que interferem aqui, né, no formato da íris, nos traços. Então, isso é uma coisa que a gente diz que é poligênica, tem muitos genes que interferem aqui, tá? Eles têm um traço quantitativo, né, com a quantidade de melanina que você produz, né, dando uma origem, né, desde azul, marrom, até o extremo mais escuro, mas lembrando que não existe azul, né? O azul é só por causa dessa combinação de fatores. E você tem o albino, que tem o olho em alguns animais vermelho, né? É porque você consegue ver os vasos sanguíneos da retina, exatamente. Você tem zero produção de melanina, tá? Nesse caso. E aí você consegue ver lá os vasos sanguíneos, fica vermelho o olho, porque você não tem nenhum depósito de melanina em alguns casos, tá? Então isso é uma coisa assim, mais complexa, tá? Você pode ver exercícios simples, igual a cor da pele também, né? Falando, ele vai te falar 5 fenótipo, provavelmente, e vai te pedir talvez a probabilidade, e ele vai te explicar no exercício, você sabe que vai ter a ver com a quantidade de gene, porque é sim tem a ver com a quantidade de depósito de melanina, né, de melanina que vai ser depositada aqui no olho, mas lembrando que não é tão simples assim, existem outras coisas que interferem, tá bom? Nessa coloração dos olhos. E aí é isso, né? Foi bem simples. Nossa aula do nosso programa, né? De extensão do IFES Online, que está ajudando a gente nesse momento aí complicado que a gente está passando. Entre lá no nosso canal e assista nossas aulas do IFES, né? Que oferece uma educação pública, gratuita e de qualidade.